irmãos e permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Então, o batismo é o primeiro, mais importante sacramento da fé cristã, não só porque abre esse tempo bonito na vida dos homens e mulheres, mas porque ele é a graça de sermos filhos de Deus, nos torna filhos amados pelo Senhor. Que lindo, né? Você que é jovem, que é adulto, que ainda não foi batizado, não fez a sua primeira comunhão, nem a sua crisma, você pode procurar a igreja mais perto da sua casa para realizar essa caminhada de evangelização pessoal e de conversão, que a gente chama de catecumenato crismal, iniciação à vida cristã, ou a crisma, né, como a gente fala normalmente. Aqueles que já foram batizados e crismados fazem então somente, já fizeram a primeira comunhão, aliás, fazem a caminhada somente para a crisma. É uma coisa muito importante também, que os jovens podem ajudar nas paróquias, depois de terem feito a experiência de serem introduzidos na fé cristã, podem servir de apoio, de referência para os novos que chegarão. Aqui na nossa paróquia nós temos vários catequistas jovens também, ou introdutores, iniciadores, aqueles que já fizeram essa experiência. Eu mesmo tive essa experiência há muitos anos atrás na minha paróquia de origem, de ajudar na crisma também. E aqui nós temos vários jovens ajudadores dos nossos catequistas. Que tal, hein? Muitos senhores e senhoras, talvez durante a jornada da vida, não tenham feito a crisma ainda e podem integrar na sua paróquia, procurar na paróquia ou na capela, na comunidade que participa, ali a equipe que vai fazer essa catequese, essa introdução na vida cristã de cada um. E aí você vai viver esse sobrenatural da vida de Deus. Que tal, hein? Coisa linda é viver na presença de Jesus. Quero instigá-lo aí, animar a viver essa realidade. Geralmente, esse curso de crisma, de iniciação à vida cristã, dura 12 meses, né? Os finais de semana ou dias de semana, dependendo da comunidade paroquial. E ali, na catequese, com um grupinho ou um grupo grande, você vai recebendo as palestras, as formações, vai sendo acompanhado pelo catequista, pelo pároco também. Você que já é batizado pode fazer essa caminhada de já se confessar com o sacerdote para voltar a comungar ou esperar a sua primeira comunhão. Enfim, o batismo vai dando essa graça santificante e a gente vai vivendo essa graça no cotidiano das nossas vidas. Que legal, né? E depois a crisma, o catecismo da igreja também fala sobre o sacramento da confirmação. Olha que coisa linda. Quais são os sinais e o rito da confirmação? O catecismo vai dizendo, primeiro vai dizendo na história do Antigo Testamento, número 1286 do Catecismo, aquele livrinho amarelo, né? Diz assim: no Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito Santo do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista de sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus por ocasião do seu batismo por João Batista foi o sinal de que era ele quem devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam em uma comunhão total com o mesmo Espírito que para lhe dar sem medida. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Coisa linda, né? Porque realizou, por várias vezes, Cristo prometeu a efusão do Espírito Santo, promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa e em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. Atos 2, 11. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que então creram na pregação apostólica, que se fizeram batizar, também receberam o dom do Espírito Santo. E aí vai dizendo a importância dos sinais da confirmação, os efeitos da confirmação. Olha que legal. 1302 fala sobre os efeitos do sacramento da crisma na vida de cada pessoa. Atenção, jovem, você que já é crismado agora, um recadinho para você aí do Catecismo da Igreja, em 1302. Pode procurar na internet que você vai achar os textos do Catecismo também no site do Vaticano, nem precisa comprar o livro necessariamente. Olha os efeitos. A confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal.
enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai. Une-nos mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja, dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Diz lá Santo Ambrósio: lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, que conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou como seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Essa é a crisma, o sacramento da crisma, que estou agora incentivando você a procurar fazer, você que já fez, a pedir uma nova efusão de Jesus no seu coração nesse dia. Você pode clamar e pedir e insistir com Deus, dizendo: vem Espírito Santo sobre mim. Um abraço a todos os crismados da Paróquia Santa Luzia. O último final de semana é a Dom Roque também, que conferiu o sacramento da crisma a esses jovens e adultos, e também os que estão fazendo ainda o curso para ano que vem serem crismados. Deus abençoe vocês de todas as paróquias também, jovens e adultos. Fiquem firmes em Jesus. Amanhã tem mais. Bora, jovem! Um abraço para você. Você ouviu Bora Jovem pela Catedral FM. Bora Jovem! Sempre 6,7 Catedral FM. Mesmo que ao meu redor nada encoraje a minha fé, eu confio em ti, Senhor, mesmo que me cause dor, o que os homens ousam me dizer. Quando minha alma desfalece, me sinto enfraquecer, quando tantas coisas acontecem que não posso compreender, quando o meu coração tem fome de dar e receber amor, ainda assim eu confio em ti, Senhor. Quando tantas coisas acontecem que não posso compreender, quando o meu coração tem fome de dar e receber amor, ainda assim eu confio em ti. Só tu és fiel, e ninguém
sonhaste para mim. Ei, Maria, você já conferiu se o seu cadastro na Rádio Catedral está em dia? Ih, acho que não. Por quê? Manter os dados atualizados é super importante. Assim, você garante sua participação nos sorteios, campanhas e promoções e ainda facilita a nossa comunicação com você. Verdade. Então não posso deixar para depois. Isso mesmo. Procure nossa equipe e atualize seu cadastro. Dados atualizados, conexão garantida. Rádio Catedral, a sintonia da fé. Felicidade. A Santa Missa fortalece a fé e promove a união entre os membros da igreja. Aqui na Rádio Catedral, você ouve a missa diariamente, de segunda a sexta em 2 horários, 7 horas da manhã e 6 e 10 da noite. Sábado, às 9 horas da manhã e domingo, às 10 horas da manhã. Santa Missa, o centro e o ápice da vida cristã. Catedral 106,7. Catedral FM. ZYL 879. Catedral FM. Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Eu sou o Felipe Fernandes, advogado, especialista em adoção, e hoje a gente fala sobre superação, sobre oportunidade e conhece de perto um dos maiores exemplos de cuidado e dignidade do nosso país, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a ABBR. A gente vai mergulhar nessa história de mais de 70 anos que reúne números impressionantes, cerca de 1.000 pacientes atendidos por dia, e vamos falar de reabilitação, saúde, inclusão social, dignidade humana e do poder que uma rede tem e que abraça a quem mais precisa. E você já enfrentou ou conhece alguém que enfrenta uma batalha diária por tratamento, mobilidade ou autonomia? O Vox Populi Social de hoje é para você. E quem nos apresenta a ABBR e compartilha as histórias inspiradoras é o ortopedista e diretor médico executivo da ABBR, João Alves Grangeiro Neto. Bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Flávia. Boa noite, Padre Omar. Boa noite, ouvintes da Rede Catedral. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, falando sobre a BBR. Muito bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje vai ser uma noite muito instrutiva e de divulgação dessa entidade tão importante na nossa sociedade. E você, nosso ouvinte, participa com a gente. Mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral no 3231-3567, 3231-3567, ou pelas nossas redes sociais, YouTube da Rádio Catedral, além da Web TV Redentor. Mande sua contribuição aqui que nós vamos ler ao vivo. Professor, eu te perguntei, você falou que podia chamar de João, mas eu vou começar. Eu acho que fica mais verdadeiro do meu lado, depois de conversar um pouco aqui em off, chamar o professor João de professor. Professor, fala um pouquinho. Fica à vontade, Felipe, como você achar melhor. Obrigado. O que é a ABBR? Vamos começar do começo. Felipe, a ABBR, como você bem colocou aí, é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Ela é uma instituição privada sem fins lucrativos. Perfeito. Muitas vezes há uma confusão muito grande da ABBR ser uma instituição pública, ou ela é uma instituição privada. Ela é uma instituição privada, porém sem fins lucrativos. Sim. Ela foi fundada em 1954,
num ato solene na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, né? E essa instituição de mais de 70 anos, completamos 70 anos ano passado, ela é criada num momento, na década de 50, em que a poliomielite ela assolava o Brasil, não só o Brasil, mas o Rio de Janeiro, mas como todo o Brasil. Então a sociedade, antigo estado da Guanabara, então capital federal da República, né, o Rio de Janeiro, a sociedade se movimenta junto com um grupo de médicos e fundam então a ABBR, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Ela começa exatamente com essa missão de acolher as pessoas que foram vitimadas naquela ocasião pela epidemia da poliomielite. Então ela surge, né, ela é criada, a ideia de criação é para atender quem estava sofrendo aquele mal da época, exatamente, que era polio. Exatamente. Já tinha vacinação nessa época? Principalmente as crianças. A vacinação ela vem na década de 60. Sim. Quando o Albert Sabin ele descobre a vacina contra a poliomielite, e aí começa a haver todo um processo de vacinação e se inicia então a erradicação da poliomielite no Brasil. Mas até aquele momento, na realidade, ela devastou e ela vitimou alguns milhares de pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. É uma doença muito séria. A gente ainda... E com comprometimento. Sim. Muitas pessoas não sobreviviam à fase aguda da doença, e aquelas pessoas que sobreviviam à fase aguda da doença, elas vinham acabando a ter sequelas motoras bastante relevantes. Sem dúvida, sem dúvida. Até hoje, eventualmente, quando a gente conhece alguém que conhece... Já estamos numa geração posterior, né? Mas a gente conhece assim, uma pessoa de geração anterior que passou por isso, que teve, ou que alguém que ela conheceu passou por alguma situação de pólio e ficou com sequela, né? Exatamente. E é sempre muito difícil. Enfim, teve que enfrentar aquela situação que às vezes não, agora certamente de uma simples solução, mas que à época ainda não havia, portanto vitimou tanta gente, né? Exatamente, e com sequelas gravíssimas, e uma sociedade que definitivamente não entendia muito da doença, né? Se a gente fizer uma analogia, mal ou bem, do que aconteceu com o Covid há poucos anos aqui com a gente, as pessoas não conheciam, as pessoas tinham verdadeiros desafios nas suas casas com as pessoas que eram acometidas por poliomielite. Sim. Então, é um dado muito interessante, né? Porque você, para ter uma iniciativa dessa, você precisa de recursos. E naquela ocasião, teve um grande exportador de café aqui, a família Murray, e que a família Murray, então, na realidade, teve um filho acometido pela poliomielite. Sim. Como era uma família com recursos, teve a oportunidade de ser tratada nos Estados Unidos. Essa pessoa foi para os Estados Unidos e, quando voltou aqui, entendeu que tinha que oportunizar a sociedade, de alguma maneira, ter acesso ao mesmo tipo de tratamento ou alguma coisa semelhante que ele teve a oportunidade de ter fora do Brasil. E isso, naquela ocasião, mobilizou praticamente toda a sociedade carioca. E isso redunda isso redunda, na realidade, na formação e na criação da BBR. Perfeito. Em 1950. Em 1954. 54. Em 1954 ela é fundada, é doado esse terreno aqui no Jardim Botânico, para que pudesse, então, iniciar ali a construção das primeiras instalações da BBR. Sensacional. E isso em 57 aqui. Então, essas instalações, elas são fundadas pelo, então, presidente da República, Juscelino Kubitschek, e dona Sara Kubitschek. Sim. E hoje, professor João, quais são os atendimentos e serviços que a BBR está oferecendo? Hoje a BBR ela é uma instituição,
né? Ela tem um notório saber na área da reabilitação. Sim. E hoje a gente pode dividir a BBR em duas grandes áreas. Uma área em que você tem o tratamento de pessoas de grandes lesados, né? E aí e de pequenos lesados. Ou seja, a BBR ela tem a possibilidade de atender aquelas pessoas vitimadas de lesões grandes, como sequelas de AVC, doenças neurológicas progressivas, né? Traumas raquimedulares, crianças com paralisia cerebral, crianças com algum transtorno autista, crianças com síndrome de Down, crianças com sequelas de mielomeningocele, enfim. Então existe uma variedade muito grande. Temos também um setor muito grande de amputados também, que aborda as pessoas e trata as pessoas que foram vitimadas por uma amputação. E temos setores também que tratam patologias de menor complexidade, de menor gravidade. Sim. Há uma divisão etária nesse atendimento? Como isso é feito? A BBR, eu costumo dizer que a BBR atende dos 8 aos 80. Certo. A gente tem o nosso setor infanto-juvenil, que praticamente trata das nossas crianças, como eu já mencionei anteriormente, com essa gama de patologias enormes, né? Enorme, né? E o setor de adultos também. E esse setor de adultos ele está mais concentrado nas outras áreas, nas áreas neurológicas, nas áreas de reumatologia, de ortopedia e amputados também. E assim, para a gente, né, passar esse serviço para a população, assim, se a gente tivesse que falar assim, quem pode ser atendido para a BBR? Hoje, qualquer cidadão pode ser atendido pela BBR. Tá. A BBR, ela inclusive, hoje tem um contrato de prestação de serviço com a Secretaria Municipal de Saúde. Certo. Através desse contrato de prestação de serviço, ela atende, inclusive, também pacientes do SUS. Sim. Então, os pacientes do SUS, eles são atendidos, encaminhados pelo sistema de regulação, para que eles possam ser tratados na BBR. Sim, aí vai ser... E aqueles pacientes que não são encaminhados pelo sistema de regulação também, eles podem procurar a BBR também, perfeito, caso eles entendam que a BBR pode ser a solução para o problema deles. Certo. Aí só depende da questão da adequação do atendimento, né? Se a BBR tem esse atendimento específico ou se não é exatamente isso, da atribuição. Se tem aquele profissional que possa, na realidade, acolher aquele paciente com aquela determinada patologia. Certo, perfeito. E hoje como é que estão os atendimentos? Né? Tem um número de atendimentos feitos? Vocês medem por dia, por semana, por ano? Como é que é? O que a gente tem hoje, na realidade, a quantidade de atendimentos hoje, no ano passado, 24, só para vocês terem uma ideia do número de atendimentos que a gente fez, a gente tem alguma coisa aí hoje em torno de mês, a gente teve no ano passado alguma coisa em torno de 19 mil atendimentos mês. Sim, nossa, que coisa. Então são números massivos. É um número bastante importante. Sim, né? Sem dúvida. E Entendeu? são 19 mil atendimentos. Imagino que as famílias impactadas multiplicam esse número para... Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E aí entrando um pouco no contexto da nossa conversa hoje, quer dizer, uma instituição como a BBR, ela tem não só um impacto social muito grande, mas um impacto econômico também muito grande na sociedade e nas famílias que foram vitimadas e que necessitam dos serviços da BBR. Né? Sim, até porque dependendo, hoje a gente estava conversando antes, a gente pode entrar
nessa questão no segundo bloco sobre a questão das motos Exatamente. e dos acidentes de motociclistas, né? Mas antes disso, para a gente fechar esse primeiro bloco, que já está se esvaindo, eu queria saber sobre a contribuição da BBR para a inclusão social dessas pessoas com deficiência. O que eu posso te dizer é o seguinte, o que a BBR faz? Qual é a essência da BBR? A essência da BBR é reabilitação. Uhum. Então, a reabilitação, quando a gente fala na reabilitação, como eu citei anteriormente, um impacto econômico, né? Por quê? Porque proporciona a essas pessoas a reabilitação, retorno à força de trabalho, a redução de custos de longo prazo. Sem dúvida. Tá certo? E tem um efeito libertador dentro da família também. Sim. Porque o paciente acometido por uma grande lesão, a família praticamente toda, ela passa a girar em torno daquele indivíduo. Sim. Então, se ela tem que se cotizar ali, a pessoa deixa de trabalhar para ficar deixa de trabalhar, ela própria não gera renda. Exatamente, ela própria não gera renda. Quer dizer, então eu costumo dizer que a reabilitação, que o trabalho que a BBR faz na área de reabilitação, ele é libertador. Sim. Eu posso dizer que ele é libertador em todos os sentidos. Não só porque ele vai restabelecer ou vai tentar devolver um pouco da funcionalidade que aquele paciente perdeu, sim, como isso vai gerar um efeito extremamente positivo também dentro da família e na sociedade de uma maneira geral. Sem dúvida. Professor, vamos fazer uma pequena pausa, uma pausa rápida aqui. Peço que nossos ouvintes não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o trabalho de excelência, esse trabalho tão importante que a BBR faz aqui no Rio de Janeiro. Já voltamos. A Rádio Catedral FM transmitirá a Voz do Brasil às 21 horas, horário de Brasília. Ossuário Catedral, um lugar propício de paz, oração e meditação para acolher aqueles que nos deixaram saudades e esperam a ressurreição. Missa na Capela das Almas, ao meio-dia, todas as segundas-feiras. Catedral do Rio de Janeiro, Avenida República do Chile 245, Centro do Rio. Informações 2240-2669 ou 982127672. Desde 1977, tradição e qualidade fazem parte da história do supermercado Nando, sempre evoluindo para oferecer o melhor para seus clientes. Agora o Nando conta com um espaço especial para quem busca boas opções no dia a dia. Uma seleção completa de produtos sem glúten, sem lactose e veganos, sem abrir mão da qualidade e do sabor. Tudo saboroso e acessível. Supermercado Nando. Tradição e qualidade para todos os estilos de vida. Icaraí, Niterói e arredores. Venham nos conhecer. A Rádio Catedral convida você para a Santa Missa em Ação de Graças pelos seus 33 anos de evangelização. Será no dia 8 de dezembro, às 12 horas, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Glória. A Santa Missa será presidida pelo Bispo Auxiliar Dom José Maria e contará com a participação dos cantores Eric e Egder. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus fica na Rua Benjamin Constant, 42, Glória. Venha celebrar conosco esse dia de gratidão e fé. Esperamos por você. Catedral FM 106,7. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social e se você chegou agora, hoje estamos conversando sobre o papel fundamental da ABBR, com o diretor médico executivo da instituição, João Alves Grangeiro Neto. Participe dessa conversa, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral no 3231-3567, 3231-3567, ou pelas nossas redes sociais e YouTube da Rádio Catedral, também pela Web TV Redentor, que a gente está sendo gravado aqui nesse momento ao vivo. Se você estiver aí no YouTube ou na Web TV Redentor, pode olhar para aqui, para a nossa
pode ver essa entrevista sendo feita nesse momento. E agora eu quero até aproveitar esse momento para a gente mostrar aqui um livro de história da BBR, que o professor João trouxe aqui para gente, que é a Esperança escrita em 4 letras. Eu vou mostrar aqui, ó, nessa câmera aqui, câmera central. E aí, doutor João, fala um pouquinho sobre o livro, por favor. Esse livro, na realidade, foi uma obra do meu antecessor na BBR, o senhor Aquiles Ferraz Nunes, com a pesquisa de Vlamir Torrentes, enfim. E essa história, ela é contada nesse livro aqui, né? Volto a apresentar aqui, é uma experiência, né, de muitas vidas. Começa isso em 1954 e o livro trata exatamente, né, é uma biografia da BBR e que menciona aqui todos os personagens importantes desde na criação. 1954. Desde 1954. Família Murray. A família Murray, né? O ato solene de assinatura na ABI, né? Enfim, o projeto arquitetônico na ocasião feito pelo então arquiteto, né? Eu vou até aqui ver se a gente consegue aqui de alguma maneira resgatar aqui, né? O Fernando Lemos, né? Que foi idealizador, Oswaldo Pinheiro Campos, enfim, Jorge Faria, Malu da Rocha Miranda, enfim. Então foram Charles Murray, que foi o pai do Percy Murray, enfim. Então essas figuras, na realidade, é que se mobilizaram na ocasião e tiveram a oportunidade, junto com a sociedade carioca, de fundar a BBR. E através desses anos todos, né, quer dizer, uma série de... eu não vou conseguir definitivamente aqui citar todos os presidentes e todos os voluntários, as nossas voluntárias que, né, que ao longo desses anos todos se dedicaram à obra, enfim. Mas, de qualquer maneira, fica aqui a menção e o agradecimento eterno a essas pessoas que se dedicaram de corpo e alma a essa instituição. Sem Enfim, dúvida. Esse livro, inclusive, vocês podem, de alguma maneira, também estar disponível no site da BBR. Legal, bacana. Muito bacana. Fiquei feliz aqui de receber essa edição, que talvez eu tente roubar da nossa produtora no final do Mas programa. a gente providencia outra, com toda certeza. Tô brincando, Flavinha, tô brincando. A gente estava falando no off, antes de a gente começar, sobre as questões, a gente tem algumas outras perguntas para fazer do bloco, mas que eu acho que é um tema muito importante, muito latente, que a gente está vivendo, que são o aumento da frota de motocicletas e, ao mesmo tempo, por consequência, o aumento dos acidentes de trânsito em relação às pessoas que... Não só os motociclistas, mas ao trânsito em geral. Mas os motociclistas em especial, porque eles estão muito mais expostos, né? O que você pode falar sobre essa situação que aflige o nosso trânsito, mas que acaba indo para uma reabilitação, para um atendimento na BBR, né? Felipe, ainda há pouco, essa pergunta ela é extremamente importante. Esse assunto hoje, nós, inclusive, ortopedistas, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, encara isso como sendo um assunto de suma importância. Se a gente hoje, só para que os nossos ouvintes tenham ideia de números, o último censo do IBGE de 2022, que foi, na realidade, publicado agora em 2025, nós temos no Brasil em torno mais ou menos de 14 milhões e meio de PCDs, de pessoas com alguma deficiência. Certo. Tá?
Hoje, se você pegar o Rio de Janeiro, especificamente falando aqui do Rio de Janeiro, hoje a gente tem mais ou menos alguma coisa em torno de 7,4% de toda a população. Nossa. E qual é o agravante disso? Que hoje, na realidade, a gente vive essa epidemia do acidente de motocicleta como sendo uma epidemia, não é uma epidemia infecciosa, sim, como foi a sim. poliomielite há décadas atrás, Sim. mas é uma epidemia também. Sem Porque dúvida. a quantidade de acidentes, o que isso vem impactando nas emergências dos hospitais públicos, o que isso vem gerando de custo adicional no atendimento público a essas pessoas que são vitimadas nesses acidentes, sobretudo de motocicleta, isso já tem um impacto hoje social e econômico grande. E dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 1/3 dessa população vai ter uma sequela permanente. Certo. Os números estão mostrando que 1/3 dessa população vitimada já vai ter uma sequela permanente. Sim. Que vai sobrecarregar certamente todo o sistema de saúde, né? E que vai impactar e já está impactando todo o sistema de saúde. Saúde porque quando e você previdenciário. Porque 80% das, 80% das cirurgias ortopédicas hoje nesses hospitais já estão sendo de pessoas vitimadas desses acidentes, né? Esses acidentes eles estão gerando 70% de déficit motor, eles estão causando 70% dessas pessoas vitimadas têm algum tipo de deformidade, vão ficar com algum tipo de e 35% chega o número de amputações dessas pessoas que estão sendo vitimadas nesses acidentes. Então, esses números, na realidade, são números extremamente alarmantes. Sem dúvida. Hoje eles impactam de maneira determinante quem está na frente do sistema de saúde, que vamos colocar assim como uma doença crônica, só que isso vai gerar, na realidade, uma situação crônica que vai, na realidade, impactar muito, não só a questão econômica, mas a questão social também. Sim. Porque são jovens, absolutamente em idade produtiva, e as pessoas já começam a imaginar o tamanho dessa... auxílios de doença, que vão auxílios gerar de doença, aposentadorias por invalidez. Né? Pessoas jovens que contribuíram um pouco. A pirâmide já não está facilitando, né, por conta do nascimento. Isso. Então a gente tem, de fato, hoje aí uma situação bastante alarmante, né? Hoje as pessoas estão muito focadas no que está acontecendo na parte aguda do problema, mas como nós temos já essa vivência dentro da reabilitação e a gente sabe da necessidade pela gravidade desses traumas nessas pessoas, vai vir na sequência dessa necessidade, desse atendimento, a questão da reabilitação. Sem dúvida. Então eu acho que fica um alerta aqui importante para as nossas autoridades, para que eles... É claro que existem muitas prioridades, não é fácil você hoje, no sistema de saúde que a gente tem no Brasil, né, com o Sistema Único de Saúde, oportunizando saúde para todos os cidadãos, você eleger prioridades, mas isso precisa ser visto hoje com muito cuidado para que a gente possa, o mais rápido possível, através da reabilitação, estar devolvendo a funcionalidade a essas pessoas para que esse impacto seja o menor possível, tanto nas condições econômicas quanto na nossa situação social. Porque eu ainda faço um adendo a isso, né? A gente teve essa enxurrada de motos, né, de motocicletas que entraram no nosso trânsito, né? É uma forma mais barata, né? Dá um acesso para a pessoa que tem menor renda, etc., paga na parcelamento, mas agora a gente vê um outro movimento. Na minha cidade a gente tem isso, um desenvolvimento até alto, e no Rio também temos, né? Eu sou de Niterói, mas a gente vê lá as ciclovias. Na questão dos veículos de propulsão elétrica,
né, bicicletas, patinetes, triciclos, enfim, e que o regramento é muito pueril ainda. Então a gente tem motos na rua junto com bicicletas andando na rua, às vezes na ciclovia. A ciclovia não é tão desenvolvida, né, não é tão espaçosa às vezes. Sim, às vezes a sim. ciclovia ela tem na realidade um espaço pequeno. Isso. Para ter a bicicleta elétrica, para ter muitas vezes o transeunte, aí tem umas que são também, o pedestre. autopropulsoras, outras são cicloelétricas, enfim, a definição ainda não está muito divulgada nem muito clara, mas de qualquer forma o que acaba incidindo de um jeito ou de outro é em mais acidentes, em mais pessoas, né, lesionadas com esses resultados que a gente vê aí, claro. Talvez até esse 2024, né? Ainda sem os dados que a gente vai ter depois dessa onda de bicicleta elétrica em grandes centros, principalmente, né, Niterói e Rio, que são perto aqui, do que vai acontecer. A gente não sabe o que vai vir. É alarmante porque os dados estão mostrando que de 2024 para 2025 já há uma tendência de aumento de 40%. Sim. Sim. Você vê, é crescente e é alarmante, quer dizer, então é um problema que está batendo na porta de todos nós e é aquela história, quer dizer, é educação no trânsito. Sim. Educação no trânsito. As pessoas precisam ser educadas. As pessoas tem que ter campanha, né? Mais do que só. Exatamente. Quer dizer, nesse caso, essas elétricas nem emplacamento tem, né? Mas, enfim, tem que ter campanha para a gente saber qual é o veículo que tem preferência, o pedestre, enfim, juntar tudo isso para a gente evitar que isso acabe parando primeiro na BBR e depois na Previdência Social. Exatamente isso. É exatamente isso. E vamos falar um pouco das terapias, né? Como é que funcionam lá na BBR as terapias aquáticas? Quais os benefícios para os pacientes? A BBR ela tem uma gama de oferta de serviços muito grande. Sim. A fisioterapia aquática ou a terapia aquática é uma desses serviços oferecidos pela BBR. E sem dúvida alguma, aquelas pessoas que têm muitas vezes um grau de incapacidade muito grande, ela indo para dentro d'água, ela vai ter, sem dúvida alguma, a oportunidade ali de recuperar de determinados movimentos. Existe hoje várias técnicas dentro da terapia aquática que se adequam a determinadas patologias, né? Então hoje existe uma indicação bastante precisa. Sim. A terapia aquática ela pode ser, sim, sem sombra de dúvida, usada nas doenças neurológicas, nos pós-operatórios também, nas artroplastias de quadril, nas artroplastias de joelho. Sim. Existe indicação de terapia aquática também para algumas patologias infanto-juvenis, enfim. Então é um serviço que nós estamos bastante satisfeitos com ele. Enfim. Eu tô até agora trazendo aqui para uma situação pessoal, eu estou até com LCA, eu tive um rompimento do ligamento cruzado anterior. Eu vou fazer esse final de mês, final do próximo mês, né, em dezembro. Será que eu vou ter que usar as terapias aquáticas? Aproveitando aqui um pouquinho da vivência que a gente tem dentro da ortopedia e dentro da ortopedia do esporte, né? A lesão do ligamento cruzado anterior, ela é extremamente incapacitante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer esporte. Sim, sem dúvida. A gente costuma brincar que o ligamento cruzado anterior ele pode ser considerado a alma do joelho. Verdade. Ele é que determina todo o funcionamento da articulação. A ausência dele gera uma instabilidade articular muito grande, com um prejuízo da funcionalidade articular e sequelas graves também. Sim, eu sei. E muitas vezes o futebolzinho que acabou. Exatamente. Muitas vezes o tratamento ele é cirúrgico, sim, existe a indicação do tratamento cirúrgico e depois a reabilitação também ela é extremamente importante para se ter sucesso e o retorno à prática esportiva e à vida do dia a dia. E eu te digo até na questão, no meu caso, do ganho de sobrepeso.
Porque se você não consegue correr, se você não consegue... Sem dúvida. Né, o joelho é a alma do esportista, né? Enfim, no futebol mais ainda, porque tem o giro. Sem dúvida alguma. E me preocupa até esses motociclistas mais ainda, porque eles vão ter essas lesões. Olha, não tenha dúvida. O que está acontecendo aí é realmente... as nossas autoridades têm que botar uma lupa sobre o que está acontecendo aí. Urgem algumas campanhas de educação e campanhas de educação acompanhadas também de punição, porque uma vez a pessoa sendo informada, você tendo regras e as pessoas não cumprindo, as pessoas precisam responder por aquilo. Sem dúvida. Né? E como é que funciona a oficina ortopédica? Né? Ela própria contribui para uma autonomia dos pacientes? E emendando para a gente fechar esse bloco, a BBR também atua em pesquisa e formação de profissionais? Como é que isso acontece? Muito boa essa pergunta que você me fez. A BBR, nós até agora nós abordamos e falamos da BBR como um centro de reabilitação. Sim. Mas a BBR tem também, dentro da BBR, um outro pilar que é a oficina ortopédica. Certo. Essa oficina ortopédica, ela provê aos pacientes do Sistema Único de Saúde e aos pacientes que procuram a BBR, que também não vão pelo Sistema Único de Saúde, eles têm a oportunidade ali de terem confeccionadas ali as suas próteses, as suas órteses, os seus sapatos especiais, enfim. Então, a oficina ortopédica, hoje, eu posso dizer para você que são talvez pouquíssimas, ou uma oficina na cidade do Rio de Janeiro que trabalha atendendo aos pacientes do SUS, é a oficina ortopédica da BBR. Sim. Então é um trabalho extremamente importante e extremamente relevante para a sociedade, o trabalho da oficina ortopédica da BBR. Sem dúvida. Nós vamos para um pequeno intervalo, mais para a gente voltar para o nosso último bloco. E eu peço aos nossos ouvintes para que não saiam daí, fiquem mais um pouquinho com a gente. Os professores vão estar aqui explanando sobre diversas questões tão interessantes, tão importantes aqui que afligem a nossa sociedade, e especialmente sobre a questão da recuperação através da ABBR, que é a entidade que ele dirige, né? E esse trabalho social incrível, a gente ainda tem mais que falar sobre ele. Fiquem ligados, voltamos já. Esse Natal, sem dúvidas, será um Natal especial, onde dificuldades e barreiras foram ultrapassadas. Eu, doutora Maria Clara, e meus pais, doutora Lilian e Wellington Vasquez, queremos desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus esteja presente nessa noite natalina, no lar de cada um de vocês. E que o Ano Novo seja repleto de alegria e prosperidade. Esses são os votos da família Odonto Vasquez. Clínica Odonto Vasquez, oferecendo o que há de mais eficiente e prático ao paciente da melhor idade. Clínica Odonto Vasquez, EPOL 2402, na Vila da Penha, próximo à Paróquia Jesus Ressuscitado. Ligue 3301 1147, 3301 1147. A tradicional padaria e confeitaria Santo Amaro está há mais de 70 anos no mercado, oferecendo para você os mais deliciosos pães fresquinhos da região. Aceitamos encomenda para hotéis, restaurantes, bares e festas em geral. Padaria e confeitaria Santo Amaro, Rua do Catete 22, telefone 2224-7321, 2224-7321. Conheça a nossa IA, a inteligência dos alunos. Com ela, vamos superar os desafios do futuro, desenvolver tecnologias mais colaborativas e construir um mundo com mais ética e empatia. Colégio Sagrado Coração de Maria. Matrículas abertas. Inscrições pelo WhatsApp 21 984 96 3638 ou pelo site matriculasagrado.com.br. Deputada Federal Laura Carneiro. O PSD é o partido que mais cresce no Brasil e com ele também cresce a participação das mulheres na política. Nosso partido tem a maior bancada feminina no Senado, milhares de prefeitas, deputadas, vereadoras em todo o país.
No estado do Rio, o PSD, sob o comando do prefeito Eduardo Paes, tem um compromisso de garantir a participação igualitária das mulheres nos mandatos políticos e nos cargos de liderança da administração pública. Vem com a gente, vem pro PSD. Programa partidário. 106,7 Catedral FM. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Voltamos com o nosso último bloco da nossa conversa de hoje. Hoje falando sobre o papel tão importante da ABBR. Voltamos com o nosso último bloco da nossa conversa de hoje. Hoje falando sobre o papel tão importante da ABBR quando o assunto é reabilitação, atendimento humanizado e oportunidade social. E quem explica tudo sobre isso é o nosso professor João Alves de Grangeiro Neto, diretor médico executivo da ABBR. Professor, vamos dando continuidade aqui. A gente estava falando sobre a oficina ortopédica e aí eu tinha feito uma pergunta dupla sobre a formação, pesquisa e formação de profissionais. Como é que está isso lá na ABBR? Felipe, essa pergunta é uma pergunta muito bacana. Só para a gente contextualizar os nossos ouvintes, a primeira faculdade de fisioterapia no Brasil ela foi feita na ABBR. Quando resolve-se que a reabilitação era uma coisa importante para os pacientes com sequela de poliomielite, é criado na ABBR a primeira faculdade de reabilitação do Brasil. E ali, de fisioterapia, mais tarde transformou-se numa faculdade só de fisioterapia, mas outras especialidades foram estimuladas ali também, como a fonoaudiologia, mais tarde a terapia ocupacional, enfim. Então, todas essas especialidades da reabilitação tiveram início ali na década de 50, na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Hoje, por motivos de muita dificuldade financeira, esse centro de estudo ele fica desativado durante alguns anos. Sim. Ele é retomado agora, mais recentemente, a gente reabre o centro de estudo e a gente começa então a fazer um investimento maciço, abrindo os novos estágios na ABBR para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem treinadas na ABBR nos finais dos seus cursos, né? E para que a ABBR possa também ficar com esses melhores profissionais, estágios. Tá. Então, estágios, a gente recebe essas pessoas, né? E já também a gente vai estar dando dando início às pesquisas clínicas, que são absolutamente importantes, sobretudo nessa área da reabilitação. E com esses números tão relevantes, né, imagino também com a expertise dos profissionais que já estão lá, isso tem uma contribuição fundamental na academia, né, e até na prática desses jovens que estão chegando para o mercado de trabalho sem ter efetivamente uma visão do real, né? Exatamente. É um estágio, é uma especialização que a gente costuma dizer que é hands-on, né? Ali, de fato, eles vão ter a oportunidade de ver os pacientes, né? O número hoje, a procura já de pessoas querendo estagiar na ABBR é muito grande. Sim. E com isso a gente cada vez mais seletivo nos nossos processos de recrutamento. Mão na massa não tem o que supere, né? Que seja melhor para você aprender e depois replicar. E por que a reabilitação ela vai além do físico e toca também o emocional? Eu costumo dizer que na realidade a reabilitação ela mexe com o emocional das pessoas, porque a reabilitação ela resgata, Felipe Fernandes, exatamente. Então resgata o potencial humano da pessoa. Então eu acho que esse é o que eu costumo dizer que a BBR,
além de um centro de reabilitação, ela é uma casa de esperança. Sem dúvida. É uma casa de esperança. Eu tive a oportunidade, há umas semanas atrás, entrando na BBR, chegando ali na BBR, encontro um paciente se deslocando com uma perna amputada e, por incrível que pareça, diante daquele quadro, ele era um motorista de ônibus, o motor explode na perna dele, ele passa por várias cirurgias, acaba, na realidade, depois de algumas infecções, tendo que amputar a perna. E ali na BBR você encontra a pessoa absolutamente resignada e feliz, porque está tendo uma oportunidade de se reabilitar e ele sabe que aquela deficiência, que aquela condição é uma condição provisória. Sim. Aquilo é uma condição provisória. Ele está ali, na realidade, em busca não só de receber uma prótese, de receber um tratamento fisioterápico adequado para que ele possa utilizar a prótese, mas ele está ali buscando a esperança porque aquilo ali não vai interromper o ciclo de vida dele. Pelo contrário, o objetivo maior ali é devolver a funcionalidade dele. Vai haver uma readequação, mas ele vai continuar produtivo. Para ele continuar produtivo, para ele continuar a trajetória de vida dele. Eu acho que esse é o grande... Eu acho que... E quando você tem a condição de proporcionar isso a uma pessoa, sim, eu acho que aí sim, isso gera um impacto emocional muito grande. E em falar em emocional, o que mais emociona a equipe ao ver a evolução de um paciente desse de reabilitação? Eu acho que o que mais emociona a equipe é depois, quando aquele paciente retorna à instituição, ou para fazer uma visita, ou ele vai e faz uma doação espontânea, ou algum familiar aparece na instituição para fazer uma doação à instituição, reconhecendo o trabalho que foi feito ali com seu ente querido. Então são situações ali do dia a dia que realmente emocionam bastante os profissionais. Agora, você dá uma alta para o paciente, porque muitas vezes as pessoas confundem determinadas patologias, determinadas doenças. As pessoas vão ter aquelas doenças enquanto elas estiverem vivas. Sim, sim. O objetivo da reabilitação é tornar a devolver o grau de funcionalidade que aquela pessoa perdeu. Muitas vezes você não consegue devolver 100% do grau de funcionalidade. Mas o objetivo da reabilitação vai ser cada vez mais fazer com que aquelas pessoas sejam dependentes de outras pessoas. E que redunda, eu imagino, no final e ao cabo, na qualidade de vida. Qualidade de vida da pessoa. Qualidade de vida da pessoa e qualidade... Tanto física quanto mental, né? Psíquica. Qualidade de vida da pessoa e qualidade da família, dos familiares das pessoas também. Sim, né? Sim. Enfim. E eu acho que isso é uma demonstração para a sociedade, acaba sendo uma demonstração para a sociedade, de que aquele indivíduo ele sofreu um infortúnio, ele foi vitimado por alguma coisa, e ele teve a oportunidade de entrar num processo de reabilitação e ele está ali novamente reentregado ao tecido social. Eu acho que esse é o grande mote da reabilitação. E como executivo da BBR, como você poderia resumir aqui para a gente essa missão, né, em poucas palavras ou em uma palavra, se for possível, o gesto, né, que acaba sendo essa reabilitação feita e por quê dessa resposta? Se eu pudesse citar uma frase aqui, eu acho que ela resume muito o trabalho do que é feito na BBR. A reabilitação, Felipe, ela é um investimento social estratégico. Sim. Ela é um investimento social estratégico. Uma sociedade que reabilita é uma sociedade que não desperdiça o potencial humano. Ela entende
que uma doença ou um acidente é um capítulo da vida de uma pessoa. Não é o fim de sua contribuição para o mundo. Sem dúvida. Então eu acho que isso, na realidade, é o que norteia a BBR desde a fundação dela, 1950, 54, quando ela tinha aquelas crianças, aquelas pessoas vitimadas pela poliomielite, né? E hoje, é claro que as doenças são diferentes, as patologias são diferentes, mas a reabilitação está ali. A reabilitação tem um papel absolutamente fundamental na vida dessas pessoas, dos familiares e da sociedade Sem também. dúvida. A gente agradece pela existência e por essa força de continuar, né, reabilitando e trazendo as pessoas de volta às suas atividades, ou com atividades alteradas, mas que elas se sintam completas e produtivas na medida do possível. Depois desses 70 anos de história, o que uma instituição como a BBR ainda sonha em transformação para o futuro do Brasil, professor? Eu acho que a BBR, ela, como eu te falei, eu acho que a BBR, particularmente hoje, ela tem uma dificuldade financeira muito grande. Sim. Né? Porque ela trabalha, né, para o Sistema Único de Saúde. Muitas pessoas que procuram a BBR não são pessoas de posse. Então a BBR depende, apesar de parcerias que a BBR conseguiu fazer ao longo desses anos, é uma instituição que depende muito das doações das pessoas, do reconhecimento das Sim. pessoas. Então eu acho que o primeiro ponto hoje, sendo bastante objetivo com você e com os nossos ouvintes, é a subsistência da BBR. Certo. É o compromisso que a gente tem, e aí eu gostaria de ressaltar aqui toda a governança da BBR, todo o conselho de administração, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, conselho de administração, conselho fiscal, conselho consultivo, são pessoas voluntárias, são pessoas que dedicam o seu tempo a ajudar a governança da BBR. Então é importante ressaltar o trabalho dessas pessoas, é importante ressaltar o trabalho muito importante também dos doadores da BBR. A BBR tem legados hoje, legados esses que fazem com que a instituição continue a sobreviver e prestar o serviço que ela tem que prestar na realidade. Né? E o futuro da BBR, uma vez garantindo a subsistência dela, os desafios da reabilitação, eles estão por aí. Sim. Hoje a ciência mostra que uma lesão cerebral, que a gente pensava que anos atrás era uma coisa irreversível, era uma sentença, hoje não. Hoje a gente já conhece o conceito da neuroplasticidade. Sim, sim. A gente sabe da que exatamente, a gente sabe que uma determinada reabilitação, um determinado equipamento pode fazer com que haja uma readaptação naquele tecido lesado. Sim. E que você devolva um pouco daquela funcionalidade à pessoa. Perfeito. Então hoje esse é o grande desafio da reabilitação, a meu ver, e muito provavelmente aí muita pesquisa ainda com célula-tronco, com uma série de coisas. Sim. E vamos ao serviço, então, né? Para quem está nos ouvindo e gostaria de iniciar um tratamento na BBR, qual é o passo a passo? Existe um site, existe um telefone, um Instagram, vamos fazer essa divulgação, até para quem quer divulgar, para quem quer apoiar também financeiramente. Sem dúvida alguma. A BBR hoje ela faz através da assessoria de imprensa dela, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso site. Todas as marcações ali, todas as solicitações de consultas, de tratamento, elas podem ser feitas através do nosso site. Certo. Enfim, então ali tem a possibilidade também do WhatsApp. Eu acho que muita gente hoje gosta da facilidade de fazer as suas marcações pelo WhatsApp. A gente tem essa facilidade ali também. Certo. Enfim. Aí buscando o site, essas informações. Exatamente. Buscando o site, é só clicar ali, entra no site, ele vai conseguir ter essas informações todas ali de acesso. Para doação? E para doação também. A gente tem no site também ali, a gente tem a nossa área de doação ali, né?
A BBR tem um sistema de boletos que são enviados mensalmente para colaboradores usuais da BBR, enfim. Tomara que a gente consiga ampliar essa rede. A gente conseguir ampliar essa rede para a gente conseguir garantir. Os ouvintes da Rádio Catedral que estão nos ouvindo aí, Perfeito. no 106.7, que, por favor, também contribuam lá para a manutenção e para a ampliação da BBR, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença, doutor João. E também agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui com a gente hoje. Né? Gostaria de chamá-los para seguir a Vox Populi, o Vox Populi Social, tanto nas redes sociais quanto via a Rádio Catedral, né, no nosso Dial FM. Estamos também no YouTube, no Facebook, em outras plataformas de áudio. E lá você também pode conferir nossos programas anteriores, como esse aqui também vai ficar gravado. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até lá, se Deus quiser.